Sejam muito bem-vindos ao Império Histórico e hoje nós estamos começando mais uma aula de História Geral, a aula de número 2. Hoje a gente vai falar sobre o Antigo Egito, sobre as maravilhas, sobre as grandes pirâmides, sobre as reviravoltas, os faraós, sobre tudo aquilo que a gente deseja ouvir sobre o Império Egípcio. Um império que se estendeu por milhares de anos, um dos mais longos e que existe até hoje. As construções, os faraós, ainda persistem e resistem às ações do tempo. A gente vai começar falando dessa nossa aventura pelo Antigo Egito. Já nessa imagem, estamos vendo aqui uma imagem do Assassin's Creed Origins, sim, isso mesmo, que se passa no Antigo Egito. Aliás, é um ótimo jogo se vocês quiserem entender um pouco da história, se vocês quiserem também conversar com faraós do Egito. Ele se passa na época ptolomaica, esse jogo. E depois eu vou explicar para vocês o que significa cada era do Antigo Egito. E a gente vai começar falando sobre a formação e a unificação do Antigo Egito. O Império Antigo. E como foi o Império Antigo? A gente pode entender esse início como uma expansão territorial na qual os nomos, que eram as sociedades que viviam no delta do Nilo, que era uma região de extrema importância econômica, uma região fértil, que decorria ali ao longo, mas ali no delta era uma das mais importantes, uma das regiões mais importantes do Egito. E ali se desenvolveram nomos. Os nomos, eles eram dotados de concepções políticas e administrativas, como um pequeno império. E tinha suas principais decisões tomadas por um chefe, que era conhecido como o nomarca. Isso aqui é anterior à época faraônica. Era a presença dos nomos e tinha um nomarca como ali sendo o principal, aquele que era como o líder daquele clã, daquele nomo. Muito antes de se transformar em um imponente império, a civilização egípcia passou anos estabelecendo o processo de povoamento das regiões próximas ao vale do rio Nilo. Aí a gente tem que entender ali o Nilo como sendo ali um vale, e naquele vale surgiu ao entorno dele a civilização egípcia. E por que isso? Porque, como nós vimos na aula passada, os sumérios se estabeleceram à beira dos rios Tigre e Eufrates, no que nós chamamos de Mesopotâmia, a terra entre dois rios. E por muitos séculos a humanidade se estabeleceu à beira de rios, porque eram locais de fácil acesso à água, à pesca, à economia, ao crescimento de plantas e de vegetais e também à criação do gado. Era muito importante estar perto de um rio. E não só a civilização egípcia, a civilização suméria, mas também a civilização da Índia, que se estabeleceu ali próximo ali ao Vale do Indo. Muito importante saber dessas coisas também. Nós temos também a China. Os primeiros chineses se desenvolveram ali ao redor dos rios. Entenderam o quão importante é o rio? E o rio Nilo era como um deus para os egípcios. Era um rio sagrado. A gente vai continuar vendo aqui o delta do Nilo. Quais eram os nomos? Tínhamos vários nomos, em que hoje são cidades, que hoje são províncias do Egito, da República Árabe do Egito, como nós chamamos hoje, que não é bem uma república. Nós sabemos que o Egito não é um país lá muito democrático hoje em dia. E na época ele era muito dividido, como nós vemos aqui nessa imagem. Nós temos vendo o delta é um triângulo. A gente consegue ver o triângulo bem destacado aqui nessa imagem, ó. O triângulo em que ele desemboca ali no mar Mediterrâneo. Então o Nilo, ele se divide em braços, que se chama delta, e deságua no mar Mediterrâneo. Certo, gente? Tem cidades muito importantes, como Tanis, Avares, foi capital do Egito na época dos Hicsos, que eu vou explicar para vocês depois. Temos Heliópolis, a cidade do Cairo,
ali onde fica próximo a Gizé, que é onde fica as pirâmides. Nós temos Helwan, Danshur, Saqqara, Mênfis, temos Bubastis, Buziris, Sais, Buto, Roseta, onde foi encontrada a Pedra de Roseta, um dos registros históricos mais importantes do Antigo Egito, e Alexandria, onde ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre o Grande estabeleceu e colocou como capital do Egito em sua época. Nós temos ali uma outra região, Wadi Nutrum, e logo abaixo nós vamos ter alguns reinos importantes que eram africanos já. Lembra que o Egito está na África, então ele é um reino africano, um império africano, assim como aqueles que estavam ao redor deles, que são muito importantes para a gente entender o Império Egípcio e a sua formação. Certo, gente? Vamos continuar aqui, falando sobre essa unificação. Com o passar dos anos, a integração entre essas comunidades, que nem eu mostrei aqui, todos esses nomos regidos por um nomarca, essa interação entre eles se acentuou, principalmente diante da necessidade de se construir diques, canais de irrigação que melhorasse a vida deles, que mostrassem uma nova forma de criar gado, de se utilizar das plantações que ali existiam como atividade agrícola. Dessas simples aldeias começaram a aparecer as primeiras cidades do Nilo. E com isso a organização política dos egípcios se tornou mais complexa. E a gente vai ver a formação de dois estados bem distintos. O Alto Egito, localizado na região sul, e o Baixo Egito, na posição norte. E por que o Alto Egito é no sul e o Baixo Egito é no alto, no norte? Simplesmente porque ali onde era o sul, a região era mais alta. Ou seja, a geografia era mais alta. Já quando a gente ia para a região do delta, do Nilo, era uma região mais baixa, onde a gente observava ali uma planície em que o rio fluía para chegar no mar Mediterrâneo. E por isso que o Alto Egito ficava no sul, que era mais alto, e o Baixo Egito ficava no norte. Certo, gente? Olha que interessante. Que abrangia dentro do Nilo. Segundo o levantamento feito por algumas pesquisas, a divisão política essa do Alto e do Baixo Egito, imposta por esses dois reinos, vigorou entre os anos de 3.500 a 3.200 a.C. A gente vai ver também essa região, nesse lado direito da tela. A gente vai ver a região do Alto Egito e a região do Baixo Egito, em cima. Então, Alto embaixo e o Baixo Egito em cima, na parte norte. A gente tem aqui embaixo do Egito a Núbia. Os núbios foram parceiros econômicos muito importantes dos egípcios, principalmente na 18ª, 17ª e 19ª dinastia do Egito. Os núbios contribuíram muito, apesar de terem algumas guerras, alguns desacordos, foi uma região que contribuiu muito para o crescimento do Egito. Nós temos os líbios também na parte oeste do Egito, e em cima nós vamos ter ali a Península do Sinai, que hoje pertence ao Egito, e nós temos ali a terra de Canaã, que foi a terra ali onde os hebreus se originaram, e os hebreus migraram para o Egito, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente. A gente vai ver a região dos Ixos também, que foi um povo que conquistou o Egito e fundou ali uma dinastia no Egito inteiro, e para cima a gente vai ver a Síria, os assírios também, que conquistavam aquela região toda. A gente vai ver que também tiveram algumas guerras entre esses povos. Mas indo aqui para a geografia. Situado no nordeste da África, o Egito Antigo limitava-se ao norte do mar Mediterrâneo, ao sul com a Núbia, o atual Sudão, e a leste com o Mar Vermelho e a oeste com o deserto da Líbia. O seu território estreito e comprido dividia-se em duas grandes regiões, como eu falei, o Alto Egito na região do Vale e o Baixo Egito na região do Delta. O vale compõe-se por uma faixa que se estende pelas margens do Nilo, com cerca de 1.000 quilômetros de comprimento por 10 de largura, 10.000 quilômetros. Por essa ser uma região de clima seco e área desértica, os egípcios da região do Vale souberam aproveitar as enchentes periódicas do rio Nilo para obter água e tornar a terra propícia à prática da agricultura. Olha que interessante. Por causa do deserto, os egípcios desenvolveram a agricultura
estabeleceram novas formas de se entender ali como que eles poderiam plantar, como que poderia crescer mais, como que as plantações poderiam dar mais retorno a eles. E a gente vai continuar falando dessa unificação. Essa unificação entre o Alto Egito e o Baixo Egito se deu por volta do ano 3200 a.C., com o primeiro faraó, Menes Narmer Mene, que ele foi governante do Alto Egito na parte de baixo. Ele realizou esse processo de unificação dos dois reinos formados ao longo do Nilo. Por meio desta ação, ele se transformou no primeiro faraó da história do Egito, a primeira dinastia faraônica. O primeiro faraó foi Narmer. E a gente vai ver também a estela de Narmer. Aqui no próximo slide, nós vamos ver também uma representação dele, um achado histórico, arqueológico de Narmer. E ele fazia parte do Alto Egito, unificou o Alto e o Baixo Egito. Claro que aconteceram revoltas, guerras, tudo mais, mas ele conseguiu esse feito. Claro que não sozinho, teve muita coisa por trás disso, mas entendemos que ele foi o unificador e foi chamado também de um deus para os egípcios. Continuando aqui, a gente tem nessa imagem a Neitotep. Quem que era Neitotep? Neitotep, ela foi a primeira faraó do Egito. Ela era esposa do Narmer. E o Narmer, ele morreu. Quando ele morreu, ela assumiu como a primeira faraó, a Neitotep. Os dois tinham ascendência negra, eles eram negros, porque o povo egípcio era um povo negro, apesar do que a gente olha em filmes e tudo mais, não. O povo egípcio, ali de 3.500 a.C. até por volta de 500 a.C., o povo egípcio era um povo negro, porque ele era um povo africano. Então as origens do Império Egípcio está junto com a origem dos impérios da África, certo? Então eles eram faraós negros e não existe nenhum problema nisso, foram grandes faraós. E Neitotep foi a primeira faraó do Egito. Continuando aqui, a gente vê esse pedaço de pedra. E bem aqui, ó, onde vocês estão vendo o cursor do mouse, está escrito o nome dela. A primeira notação dos egípcios, colocando o nome de uma mulher, que era a Neitotep, faraó do Alto Egito e do Baixo Egito, unificado no Império Antigo. Certo? Antigo, Médio e Novo Império. A gente vai ver depois dessa unificação do Egito pelo primeiro faraó Narmer, a gente vai ver o Médio Império. Certo? O Antigo Império foi a formação dos nômadas até a unificação do Egito. Aí a gente vai ver o Médio Império e depois, mais para frente, o Novo Império. Vamos ver o que está aqui, ó. Com isso, a histórica política do Egito viveu um novo momento estabelecido a partir da formação desse império. Historicamente, o Império Egípcio é dividido em 3 períodos. Antigo Império, 3.200 a 2000 a.C., período que vai da unificação política territorial até a desmobilização do poder monárquico. E Médio Império, de 2000 a 1580 a.C., compreendido na recomposição do poder centralizado na invasão dos Ixos, que a gente vai ver mais para frente, e o Novo Império, de 1580 a 525, iniciado pela expulsão dos Ixos, a 18ª dinastia, até o período Ptolomaico. Tá certo, gente? É a invasão dos persas, que a gente vai ver mais pra frente. Antigo Império, nós acabamos de ver, certo, gente? Imhotep foi um foi um arquiteto muito importante que planejou pirâmides e tudo mais. A gente vai se aprofundar agora no Antigo Império falando das pirâmides de Gizé, que foram construídas por faraós do Antigo Império. O nome deles, Kelps, Khephren e Miquerinos, certo? Vamos ler aqui com cuidado. Mais tarde, um outro faraó, Snefer, inspirado nessa pirâmide que foi construída pelo arquiteto Imhotep, que foi o maior arquiteto do Antigo Egito. Ele construiu a primeira pirâmide, ele que projetou a pirâmide como sendo uma das principais formas de repouso do faraó após a morte. Esse foi Imhotep, que construiu as primeiras pirâmides e foi o arquiteto do Antigo Egito. Ele ali se estabeleceu na cidade de Saqqara, que ficava na região do Alto Egito, na parte sul. Então esse faraó, Snefer,
ele, inspirado nas 3 pirâmides do Imhotep, ele não tinha condições de abrigar sua múmia. Lembrando que a múmia era muito importante para os egípcios. Era necessário que a múmia fosse preservada, ou seja, o corpo fosse preservado para que o faraó tivesse uma oportunidade de passar para a vida após a morte. Certo, gente? Para que o coração do faraó fosse pesado e fosse mais leve do que a pena e ele pudesse seguir o seu caminho para o mundo dos mortos. Então ele não tinha onde repousar o seu corpo. Então foi que Quéops e depois Khafre, Miquerinos construíram as magníficas pirâmides de Gizé. A família da quinta dinastia talvez tenha sido a família mais poderosa de toda a história do Egito. Foi uma família unificada. Pai, filho, neto, o bisneto. Todos juntos construíram as grandes pirâmides. Essa sociedade era dividida em funcionários que auxiliavam o faraó e uma imensa legião de trabalhadores pobres que se dedicavam à agricultura, às construções e arcavam com pesados tributos e impostos. No antigo império, a capital do Egito foi primeiro na cidade de Tínis, depois de Mênfis. Mênfis foi uma das maiores capitais do Egito, por volta ali de 2400 a.C. O Império Egípcio foi abalado por uma série de revoltas lideradas pelos administradores de províncias, das diversas províncias que o Egito ainda possuía. O objetivo dessas era enfraquecer a autoridade do faraó. Com a autoridade enfraquecida, o faraó declinou, a sociedade egípcia desorganizou-se e o Egito viveu um período de distúrbios e guerra civil. E aqui a gente vê, nessa imagem, as grandes pirâmides de Gizé. Lá no fundo, onde está o meu mouse, a pirâmide de Quéops. A do meio, a pirâmide de Khafre e a menor, a pirâmide de Miquerinos. E nós temos outras dezenas de pirâmides menores ao entorno das pirâmides principais de Gizé. E essas são chamadas as pirâmides das rainhas. Ou seja, as pirâmides que foram construídas para abrigar o corpo das mulheres que morreram dos faraós. Então as rainhas tinham pirâmides menores que ficavam ao redor das pirâmides principais de Quéops, Khafre e Miquerinos, dos 3 grandes faraós da quinta dinastia. Temos também a Esfinge, que foi construído também por volta nessa época para ali ter uma forma de proteção, porque ali a Esfinge era um objeto de proteção para os antigos egípcios. E nós vemos aqui nessa imagem uma representação do arquiteto Imhotep, que foi o grande arquiteto dos egípcios, que projetou as pirâmides, as grandes pirâmides, foi o cara que revolucionou a arquitetura no Antigo Egito. Imhotep, o nome dele. Vamos passar agora para o Médio Império. Nós vimos que a transição do Antigo Império se deu a partir de revoltas nas províncias. Assim como aconteceu no Brasil, no período regencial, em que houve revoltas em todo o Brasil, aconteceu lá no Antigo Egito. As províncias se dividiram e houve guerra entre elas. Isso desestabilizou o poder do faraó, que passou a quê? A se submeter à população. E isso trouxe uma grande desestabilização para o Egito nessa época. Representantes da nobreza de Tebas conseguiram reunir forças para acabar com revoltas que abalaram o Egito. A cidade de Tebas foi um grande centro também para o Antigo Egito, galera. Essa cidade acabou tornando-se a capital do Império Egípcio, no Império Médio, certo? Então Tebas, galera, durante todo esse Império Médio, até a invasão dos Hicsos, foi a capital do Egito. É um grande centro até hoje para a economia dos egípcios, hoje com turismo, cidade de Tebas. Dela surgiram novos faraós que governaram o Império nos séculos seguintes. Durante o Médio Império, o Egito atingiu certa estabilidade política, crescimento econômico e florescimento artístico. Isso impulsionou a ampliação das fronteiras, levando à conquista militar da Núbia. Lembram onde fica a Núbia? Ficava para baixo do Alto Egito, ficava ao sul. Por volta de 1750, agora prestem atenção, o Egito foi invadido pelos Hicsos. Os Hicsos eram um povo semita. Lembrando que nós falamos na aula passada, os semitas eram aqueles da descendência de Sem. Temos lá Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Do Sem gerou os semitas. Os semitas foram quem? Foram os próprios Hicsos, os hebreus, os asiáticos, que são os
próprios chineses, japoneses, todos da linhagem de Sem. Temos a linhagem de Cã, que se originou os povos do Egito, os egípcios, os árabes também se originaram da linhagem de Cã, junto com a linhagem de Sem, foi uma junção. Nós tivemos ali da linhagem de Cã os africanos, tivemos da linhagem de Javé os europeus, temos os celtas também, os noruegueses da linhagem de Javé. E nós temos ali os semitas como sendo o povo hebreu, o povo ali que habitou no Vale do Rio Indo. Nós temos também a população, os asiáticos, os chineses, os japoneses, e também temos os Ixos, povo nômade do Oriente Médio. Era um povo semita, que se mostraram superiores aos egípcios em termos de técnicas militares. Eles que apresentaram aos egípcios os cavalos, as carruagens. Foram eles que trouxeram isso ao Egito. Não foram os egípcios, como a gente vê, que criaram a carruagem, os cavalos e tudo mais. Não, quem trouxe isso foram os Ixos. Eles acabaram ajudando o próprio Império Egípcio a se concretizar como um grande império mais para frente. Então essa invasão dos Ixos foi muito boa para o crescimento econômico, para o crescimento artístico e também militar do Antigo Egito. Dessa forma, os invasores Ixos conseguiram dominar a região norte do Egito e estabelecer a capital em Avares. Lembra que a gente viu no mapa? Avares também era um nomo e ele ficava na parte do Baixo Egito, certo? E foi ali que os Ixos conquistaram a parte do Baixo Egito, que fica na parte norte, enquanto os egípcios de fato se abrigaram na parte sul, ou seja, no Alto Egito. E essa ocupação durou por volta de 170 anos. Eles fundaram a própria dinastia deles, e a gente vai ver nessa imagem a conquista dos Ixos. Então, esse daí, ó, são os Ixos. Eles assumiram nomes como faraó. Então, tivemos faraós Ixos da 17ª dinastia, que se estabeleceram ali no Baixo Egito, na parte norte. Nós temos aqui um general, um faraó Ixo, na carruagem ali, destruindo o povo e tudo mais, como eram as representações egípcias. Eles trouxeram um grande avanço artístico. E a gente vai ver depois o novo império. Mas antes disso, eu quero refletir com vocês um pouco do Médio Império, o que aconteceu. Aconteceu também no Médio Império, ali, enquanto a Suméria, ali no seu auge, Ur dos Caldeus, que acabou caindo para os Elamitas, como a gente viu na aula passada, foi nessa época em que o patriarca dos hebreus, do povo que hoje são os judeus, Abraão, ele veio para o Egito, se estabeleceu lá, foi durante essa época, e depois os descendentes que voltaram para Canaã, para a região de Israel, depois voltaram para o Egito durante a invasão Ixa. Então, quando o povo hebreu ele veio para o Egito e que eles ficaram exilados por 400 anos, foi na época dos Ixos. E eles foram bem recebidos, em primeiro momento, por causa dos Ixos, que eram compatriotas dele, eram sangue do mesmo sangue, eram todos semitas ali da região de Canaã, e também ali do Oriente Médio. Então eles eram conhecidos, e por isso que os Ixos deixaram os hebreus se instalarem ali na região de Avares, ao entorno, na terra de Gósen, que a gente chama até hoje a terra de Gósen, que existe no Egito, foi onde os hebreus se instauraram, né? E mais para frente, a gente vai ver quando os Ixos caíram do poder e o Alto Egito, que ficava no sul, invadiu o Baixo Egito no norte, e os egípcios restauraram ali o seu poder. Os Ixos e todo aquele povo semita, os próprios hebreus e outros povos que estavam ali, foram escravizados pelos egípcios, da qual fundaram a 18ª dinastia, com o faraó Tutmés I, que foi um faraó muito importante, que teve filhos, Tutmés II, Tutmés III, que já fazem parte do novo império dos egípcios. E é isso que a gente vai ver nesse próximo slide. Essa conquista aí do Egito sobre os Ixos, que trouxe um novo império a partir do faraó Tutmés I ou Tutmoses I, que era o servo de Tut, que era o nome do faraó. Então vamos ver aqui, ó. Novamente a nobreza de Tebas reuniu forças e conseguiu expulsar os Ixos e restabelecer a unidade política do Egito. Iniciou-se então o novo império. Usando técnicas militares aprendidas com os Ixos, como eu disse para vocês, as carruagens, os cavalos, os arcos, flechas, tudo mais, eles aprenderam com os Ixos. Os faraós organizaram exércitos permanentes, lançando-os em guerras de conquistas. Assim, invadiram territórios do Oriente Médio, dominando cidades como Jerusalém, que pertencia
aos cananeus, era uma posse dos cananeus na época, não era dos hebreus. Então Jerusalém nessa época provavelmente já tinha um outro nome que era Salém, não era dos judeus ainda. Era parte do Império dos Cananeus, porque os judeus estavam ali no Egito nessa época. Damasco, Assur e Babilônia. Então eles dominaram toda aquela região, os egípcios. Os povos dominados eram obrigados a pagar tributos ao faraó em forma de ouro, escravos, alimentos, artesanato. O próprio povo hebreu foi escravizado pela 18ª dinastia. E nessa época que existiu os faraós mais famosos que a gente conhece, a rainha, a faraó Hatshepsut, que foi a mãe adotiva de Moisés. Acredita-se pelos achados históricos, pela congruência que se tem com a Bíblia Sagrada e outras coisas, acredita-se que Hatshepsut, uma faraó muito importante do Egito, foi a mãe adotiva de Moisés. O Moisés da Bíblia que a gente conhece, o Moses. Akhenaton também foi assim muito importante. Claro que Akhenaton foi um pouco mais para frente, foi pai de Tutankhamon. E temos também Ramsés II o Grande. Mas antes deles, nós temos ali Tutmés I, que estabeleceu um novo império, a 18ª dinastia. Tivemos Tutmés II, certo? Que foi esposo da rainha Hatshepsut. Quando ele faleceu, a rainha assumiu o poder como faraó do Egito. E temos o Tutmés III, que assassinou provavelmente a rainha Hatshepsut. Isso é uma história que nós não temos nenhuma certeza se ela realmente morreu por causas naturais ou foi assassinada. Acredita-se que foi assassinada porque logo depois, no templo de Hatshepsut, que nós vamos ver uma imagem depois, o nome dela foi raspado, as estátuas dela foram destruídas pelo faraó Tutmés III, que era o seu filho, seu afilhado, perdão, que era filho do rei Tutmés II com uma concubina. Então ele que assumiu o poder do Egito, Tutmés III, que foi o faraó do Êxodo, que a gente conhece. Existem várias evidências arqueológicas que provam que Tutmés III foi o faraó do Êxodo, que foi o faraó que não aceitou ali o desejo de Moisés levar o povo para Canaã e tudo mais. Ele foi engolido pelo mar, o seu corpo desapareceu. Até hoje o corpo de Tutmés III, perdão, não é o corpo que está lá no seu sepulcro, a múmia lá, não é de Tutmés III, era de um servo. Isso foi comprovado por datação de carbono, por registros arqueológicos. O corpo dele não está lá na tumba, é o corpo de um servo que foi colocado ali para representar o Tutmés III. Então o corpo dele nunca foi achado. A tumba foi, por acaso, mas o corpo que estava lá dentro não era dele, do Tutmés III. Então acredita-se que ele de fato foi o faraó do Êxodo. E Hatshepsut foi ali a sua madrasta, vamos dizer assim, que ele assassinou e assumiu o poder do Egito. E a gente vai ver a rainha Hatshepsut governou o Egito mesmo sendo uma mulher. E não foi um mau governo. Ela construiu templos maravilhosos e monumentos que são conhecidos hoje em dia. Mas depois da sua morte, seu nome foi apagado, como eu disse para vocês, pelo seu afilhado, o Tutmés III, ou Tutmoses, da melhor forma que vocês preferirem. Os egípcios não gostavam muito da ideia de terem sido governados por uma mulher, então eles apagavam tudo. Tanto da primeira lá, que a gente viu, da primeira faraó do Egito, até dessa, a Hatshepsut. Temos também, depois disso, depois da história dos hebreus no Egito, o grande Ramsés II, o grande faraó, um dos mais poderosos de todo o Antigo Egito. Ele, o grande, além de ter sido um grande guerreiro, foi um grande construtor. Foi ele que construiu os templos de Abu Simbel. Ele é até citado na Bíblia, na história de Moisés, como o templo ali de Ramsés, porque a gente tem que entender que, mesmo crendo que o livro do Êxodo da Bíblia foi escrito por Moisés, ele sofreu alterações no período do exílio da Babilônia. E por isso que a cidade de Ur, registrada, foi Ur dos Caldeus, mas não pertencia a Ur dos Caldeus na época de Moisés. Entendeu? E a gente vai ver isso aqui também, ó. A cidade de Ramsés não era cidade de Ramsés no tempo de Moisés, porque Ramsés nem tinha nascido. Então foi uma alteração posterior do tempo do exílio da Babilônia. Entendeu? Então foi modificado. O Êxodo foi modificado, mesmo ele tendo sido escrito por Moisés. Ao longo dos anos foram adicionadas coisas, nomes também, como o nome de Ramsés,
como a cidade de Ramsés. Certo? Akhenaton também passou. Akhenaton foi um grande revolucionário na época do Novo Império. Ele foi o cara, o faraó. Ele acreditava que só existia um Deus, que esse Deus era o Aton, e ele deixou o culto a todos os outros deuses. E ninguém ficou satisfeito com isso. Ninguém curtiu isso, galera. Foi péssimo para a reputação dele. Ele fez outras grandes coisas muito boas, mas ele foi um grande cara, ele foi muito grande. Hoje tem muitos registros sobre o faraó Akhenaton. Existem especulações se ele era um alienígena, se esse Aton era um alienígena, um deus alienígena, ninguém sabe. E ele mudou o nome dele para Akhenaton, o servo de Aton. Era um deus que ninguém sabia de onde que ele surgiu, ninguém sabia de onde que veio, mas ele colocou culto a ele somente ao ato. Depois da sua morte, teve um pequeno período regencial no Egito, e depois ele foi assumido pelo seu filho Tutankhaton. Isso, Tutankhaton, que depois trocou o nome por pressão dos sacerdotes para Tutankhamon. E a religião do Egito voltou a ser aquela de vários deuses, com Osíris agora, com os grandes deuses Ra, Amon-Ra, Ísis e todo aquele colegiado dos deuses do Antigo Egito. Tutankhamon voltou com força, mas ele não foi um grande faraó, apesar de ser o mais famoso até os dias de hoje. Ele é o mais famoso porque a tumba do Tutankhamon foi a única encontrada em toda a história do Egito intacta. Ninguém saqueou a tumba de Tutankhamon. Foi a única encontrada intacta. Então nós temos a máscara de ouro de Tutankhamon. Tudo que ele tinha dentro ali está preservado. Tudo em ouro puro. Tudo em lápis lazuli, que era uma pedra muito importante para os egípcios. Então Tutankhamon foi muito importante para essa era dos egípcios. Nós temos também ali que a capital mudou também de Tebas para El Amarna. Foi um grande centro também. E Tutankhamon depois voltou à antiga capital do Egito, que era Tebas, por pressão dos próprios sacerdotes em voltar à antiga religião do Egito. E ele se tornou famoso ali. Ele tinha 9 anos quando virou faraó e morreu com apenas 18 para 19 anos. Ele foi o faraó que tinha problemas no seu corpo, ele tinha problemas ali, não sabe se ele tinha uma obesidade, ele também tinha problema na perna, tinha que usar alguns objetos para se locomover, para andar. Foi uma dificuldade a vida de Tutankhamon. Nós temos aqui uma imagem, essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, galera, é da faraó Hatshepsut. Então a gente vê que ela tinha um formato, parece um faraó mesmo, mas tem formato feminino. Nós temos ali um rosto um pouco mais alongado, nós temos ali uma boca mais delicada, sobrancelhas também, o nariz não se é possível ver. E mesmo assim eles colocavam aquela barba do faraó aqui, ó, porque eles queriam mostrar que, ó, ela é o faraó, mesmo ela sendo uma mulher, tinha aquele preconceito. Então ela foi colocada ali como um faraó homem, mesmo tendo ali feições femininas. Nós temos aqui uma esfinge da faraó Hatshepsut, em que é possível observar de uma melhor forma ali o seu rosto, que é um nariz mais delicado, feições faciais um pouco mais finas e tal, tudo mais, mas ainda com ali aquela barba do faraó, tudo aquilo lá parecendo mesmo um faraó do Egito. Nós temos o templo de Hatshepsut, que ela dedicou a um deus lá do Antigo Egito, e que esse templo existe até hoje. Esse templo foi saqueado e também destruído, uma parte dele foi destruída pelo faraó Tutmoses III para apagar o legado da rainha Hatshepsut. Ali nós temos ali as estátuas dela, muitas destruídas com o passar do tempo. Os nomes dela, que era escrito nos cartuchos, que a gente chama, que era onde eles escreviam o nome deles, foram todos raspados. E nós temos aqui a figura do faraó Tutmoses III, ou Tutmés III, que foi o faraó do Êxodo. Nós temos aqui um faraó, já uma feição aqui mais madura e tudo mais. Mesmo ele tendo sido assim, um faraó que conquistou muitas terras, mas também não foi muito bom, porque ele escravizou o povo, ele não deixou o povo ir na época de Moisés. Até o corpo dele não
se tem registro, como eu disse para vocês hoje. E agora a gente tem uma imagem do faraó Ramsés II. Esse é o faraó Ramsés II. Ele era feio, tinha um nariz muito alongado também e morreu velho. Por incrível que pareça, ele já morreu numa idade avançada para a época. Ele foi o grande. Eu mostrei algumas imagens dos faraós do novo Império do Egito. E agora a gente vai ver sobre a decadência do Egito. O que aconteceu com o Egito depois dessas dinastias do novo Império. Então a gente vai ver que a partir do século XII, o Egito foi sucessivamente invadido por diversos povos. Em 670, os assírios conquistaram o Egito, dominando-o por 8 anos. Os assírios estavam em ascensão naquela época, que depois se tornou o Império Babilônico, que invadiu o Egito. E após libertar-se dos assírios, o Egito começou uma fase de recuperação econômica e brilho cultural conhecido como a Renascença Saíta. Essa fase recebeu esse nome porque a recuperação egípcia foi impulsionada por soberanos da cidade de Sais. A prosperidade, porém, durou pouco. Em 525, os persas conquistaram o Egito. Pense, os persas eles já estavam conquistando o mundo inteiro. Foi bem aquela época lá dos 300 de Esparta, aquela época já. Os persas já dominavam tudo e eles conquistaram o Egito. E depois vieram quem? Os macedônios, comandados por ninguém mais, ninguém menos que Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que expulsou os persas e conquistou o Egito. Finalmente, retirando Cleópatra do trono de Faraó. Lembrando que Cleópatra foi uma grande figura também anterior à época de Alexandre Magno, já na era ptolomaica, que foi essa era aí já da época dos macedônios, então os Ptolomeus, Ptolomeu I, II, III, IV, que vários Ptolomeus assumiram para serem faraós do Egito durante esse período dessa decadência do Egito, desse quinto século, sexto século antes de Cristo. E a Cleópatra foi a última faraó desse período ptolomaico e ela foi retirada do trono pelo Alexandre Magno. O Egito foi dominado depois pelos romanos, governaram por 600 anos e depois veio os árabes que governam até os dias de hoje. Não é por isso que hoje se chama República Árabe do Egito, sendo que não é uma república, como eu disse para vocês. A gente vai ver agora umas imagens. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que foi faraó do Egito. Alexandre Magno foi faraó do Egito. E temos também a Cleópatra. Temos duas imagens. Uma imagem representada ali em um papiro egípcio. E aqui já uma imagem com feições gregas já da Cleópatra. Ela era uma rainha muito bonita. Conquistava os homens e tudo mais. E foi faraó do Egito. Fez ali um grande reinado. Reinou por muito tempo. E fez grandes mudanças também no Egito. Eu trouxe uma questão agora, gente, para a gente terminar. Enem 2009, é muito grande a possibilidade de cair uma questão de Egito Antigo nesse Enem, esse próximo Enem 2021. Porque não caiu no Enem passado. Enem passado caiu uma questão sobre os Sumérios. E esse ano, galera, anota aí, é certeza. Egito Antigo vai cair no Enem para vocês. Trouxe uma questão para a gente discutir aqui, sobre o Egito. Entendeu? Então nós vimos, recapitulando, Egito Antigo, a Era dos Nomos, a unificação pelo faraó Narmer, ou Menes. Vemos ali a evolução até o Médio Império Egípcio, a grande ali evolução das artes, também dos deuses, a consumação dos deuses do Egito. Vimos ali a conquista dos Ixos até o seu fim com a retomada na 18ª dinastia, início do Império Novo do Egito, que tivemos figuras importantes como os Tutmoses, os Tutmés I, II, III, Hatshepsut. Tivemos também Ramsés II e posteriormente a decadência do Egito. Nós temos a Era Ptolomaica, a invasão dos macedônios, dos persas e também a invasão de Alexandre Magno, conquistando o Egito, se tornando faraó, tirando Cleópatra do poder do Egito, se estabelecendo. Tivemos depois os romanos invadindo aquela região e depois os árabes que continuam até hoje no controle do Egito. Vamos continuar aqui na nosso estudo Enem 2009. Vamos lá. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta.
desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedras há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis. O Vale dos Reis, galera, era onde os faraós das dinastias posteriores já do novo Império Egípcio foram enterrados. Fica ali na região sul do Egito. E os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era no passado interpretado de forma muito diferente. Pois pergunta, qual comando? Ele tá falando ali, ó, que o Egito hoje ele é visitado por turistas e tudo mais, visitando toda aquela grandiosidade que foi construída pelos faraós durante milênios e tal, as pirâmides, as tumbas e tudo mais, os templos e tudo mais, falando das visitas, de como que era, né? E o que hoje é atração turística, na época era o quê? Vamos ver as alternativas, entendeu a pergunta? O que hoje é atração turística, na época dos faraós era o quê? Vamos ver aqui, ó. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos? Opa, essa é legal. Sim, o que hoje é atração turística mostra o que era feito às pessoas antigamente, na época do Antigo Egito. O povo era escravizado, eles eram forçados a trabalhar para os faraós na construção desses templos, desses monumentos, dessas pirâmides que a gente vê hoje. Alternativa B, vamos deixar lá. Representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos? Pera, galera, mas o Alto Egito fica onde? O Alto Egito fica no sul. Eles iam migrar para o sul? Não faz sentido, né? O Alto Egito é o sul. Entendeu? Então aqui a gente já vê uma confusão danada, né? Essa alternativa não é. Certo? O Alto Egito é no sul. Não tem mais sul para ir, entendeu? Então o Alto Egito é no sul. Alternativa C. Significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas, construindo templos. Galera, os faraós jamais iam sacrificar as riquezas deles. Pelo contrário, quando eles morriam, a riqueza era enterrada com eles, porque eles criam que aquilo tudo ia fazer parte deles no reino dos mortos. Então eles não sacrificavam riqueza nenhuma para os deuses. Pelo contrário, eles levavam o que eles tinham para a cova, para baixo da terra. Completamente fora. Alternativa D. Representava a possibilidade de um faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito. Onde que eram desocupados, galera? O povo lá trabalhava demais, não tinha desocupado vagabundo, não. Quem era vagabundo era o próprio faraó, que não fazia nada, ficava sentado lá no trono dele, mandando os outros trabalhar. Então não tinha ninguém desocupado aqui, não. Ele pegava gente que trabalhava e muito para trabalhar mais ainda nas construções. Alternativa E. Significava um peso para a população egípcia. Condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. Galera, não era assim. O povo seguia o que o faraó falava. Eles não condenavam o luxo faraônico. Eles faziam de tudo para agradar o faraó, porque eles sabiam que não tinha um jeito. Era aquela vida deles. Era uma sociedade muito diferente da nossa que a gente conhece hoje. A gente tem que olhar o passado não com olhos do presente. A gente tem que tirar as nossas lentes, os nossos óculos do século XXI, a nossa tecnologia e olhar com os olhos do povo. Então, quando a gente tira essa lente, a gente olha para essa alternativa que eles condenavam o luxo faraônico, poderiam até condenar, mas eles não tinham poder para isso. Eles eram simples pastores. Eles eram pessoas que trabalhavam ali na construção das pirâmides. Eles não tinham voz na sociedade. Então, a gente volta para a alternativa A. O que antigamente era atração turística, hoje, muito diferente, significa, entre os outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. A alternativa A é o nosso gabarito correto. A gente termina por aqui a história do Egito Antigo. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. O drive dessa aula, os slides vão estar aqui também para vocês acompanharem, quiserem ler com mais calma. Tem algumas informações que eu passei por cima. Mas é isso, galera. Muito obrigado por participarem de mais uma aula do Império Histórico Antigo Egito. Próxima semana teremos mais uma aula de história. E até mais! Falou!